Vamos mergulhar de cabeça num dos livros mais influentes e, olha, mais controversos do nosso tempo, As 48 Leis do Poder, do Robert Greene. Nessa análise, a gente vai destrinchar as ideias centrais dessa obra que é, sem dúvida, fundamental para entender a dinâmica do poder. Esse livro, que saiu lá em 1998, se propôs a uma tarefa gigantesca: pegar 3.000 anos de história sobre o poder e condensar tudo em 48 leis, digamos, definitivas. É um resumão das estratégias de todo tipo de gente, de grandes líderes a vigaristas. E isso já nos joga na cara a questão principal que a obra força a gente a encarar. Se o poder está em todas as relações humanas, será que é realmente possível escolher não jogar esse jogo? O ponto de partida do livro é um problema bem humano. Como o próprio Greene diz logo no começo, se sentir impotente nos deixa infelizes. No fundo, todo mundo busca ter mais controle sobre a própria vida, e não menos. Para a gente entender a lógica do livro, primeiro a gente tem que aceitar a metáfora principal dele, a de que o mundo moderno, por mais civilizado que pareça, funciona como uma antiga e perigosa corte real. A roupagem mudou, claro, mas os princípios do poder continuam os mesmos: dissimulação, estratégia, aparência. A corte antiga exigia toda uma elegância, uma sutileza, mas por baixo o que fervia era um caldeirão de inveja e ambição. Segundo o livro, o mundo de hoje não é muito diferente, não. E para deixar bem claro que a perspectiva aqui é amoral, Greene cita ninguém menos que Maquiavel. A ideia é que tentar ser bom o tempo todo, ignorando as regras do jogo, é basicamente uma receita para o desastre num mundo cheio de gente que não tem os mesmos escrúpulos. Então, o ponto crucial é este: não tem como ser só um espectador. Todo mundo é jogador, admitindo ou não. Tentar ficar de fora do jogo só garante que se perca, deixando a pessoa sem poder e, no fim das contas, infeliz. Certo, já entendemos o quê. Agora vamos para o como. Quais são as habilidades mentais, a mentalidade que a gente precisa ter para jogar esse jogo de forma eficaz? O livro descreve 3 pilares. O primeiro é o controle emocional. Agir com raiva ou paixão demais atrapalham o raciocínio. O segundo é a paciência, que é vista como uma virtude suprema para evitar passos em falso. E o terceiro é dominar a arte das aparências, saber usar máscaras e disfarces dependendo da situação. E aqui a gente chega numa das ideias mais desafiadoras da obra: o poder como uma ferramenta amoral. As ações não são julgadas pela intenção, se foi boa ou má, mas sim pelo efeito que elas causam. É um jogo onde se avalia a estratégia e o resultado, e não o certo ou o errado. Vamos ver como isso funciona na prática, no dia a dia. Algumas leis falam especificamente do campo de batalha mais comum para essas dinâmicas de poder: as nossas relações pessoais e profissionais. Essa é a primeira e talvez a lei mais importante de todas. A ideia é que se você exibe demais os seus talentos, em vez de agradar seu chefe, você pode acabar despertando medo e insegurança nele, o que pode ser fatal para sua carreira. E essa citação do cortesão Balthazar Gracián, lá do século XVII, resume perfeitamente o perigo desse erro. Fazer o mestre parecer menos brilhante é o caminho mais curto para a própria ruína. Agora, essa aqui é uma lei bem cínica, mas estratégica. O livro argumenta que a amizade pode nublar o julgamento e que a gentileza pode gerar inveja e que um antigo inimigo, se trazido para o seu lado, se torna um aliado muito mais leal, porque ele tem mais a provar. E essa frase do historiador romano Tácito ilustra a psicologia por trás da Lei 2. A gratidão pode ser vista como um fardo, um peso, enquanto a vingança é um prazer. Isso ajuda a explicar por que um amigo pode se ressentir de um favor, mas um inimigo que vira aliado valoriza muito mais essa nova aliança. Mudando de foco agora para um outro tema central do livro, a importância estratégica de manter o sigilo e saber distrair os outros. É a arte de controlar o que as pessoas percebem. A Lei 3 é sobre manter o elemento surpresa. Ao esconder suas verdadeiras intenções, usando pistas falsas e distrações, você impede que os outros se preparem para se defender, deixando eles sempre um passo atrás. Essa lei explora uma fraqueza psicológica bem básica nossa. Como o livro explica, nosso primeiro instinto é confiar no que a gente vê. É muito cansativo duvidar de tudo o tempo todo. E é essa tendência natural que torna a dissimulação uma arma tão poderosa. Mas nem tudo é agir nas sombras. O poder também depende, e muito, da percepção pública.
Vamos dar uma olhada em algumas leis que falam sobre reputação e atenção, que são os pilares da sua influência no mundo. Essa é a Lei 4, diga sempre menos do que o necessário. A lógica aqui é que quanto mais se fala, mais comum se parece e maior a chance de dizer uma bobagem. Falar pouco cria uma aura de mistério e poder, fazendo com que os outros tentem preencher o seu silêncio, muitas vezes revelando coisas que não deveriam. Em seguida, a Lei 5, que trata a reputação como a base do poder. Uma reputação forte pode intimidar e garantir vitórias antes mesmo de qualquer batalha. Por isso, o livro insiste que ela deve ser construída com cuidado e defendida a todo custo. Uma vez perdida, a pessoa fica vulnerável a ataques de todos os lados. E por último, a Lei 6. Chame atenção a qualquer preço. A obra defende que ser ignorado é uma espécie de morte social. A atenção, seja ela boa ou ruim, é a moeda do poder. É preciso se destacar da multidão, ser visto, mesmo que isso signifique causar um pouco de controvérsia. No fim das contas, o livro meio que joga a bola de volta pra gente, nos deixando com uma reflexão sobre o nosso próprio papel nesse jogo tão complexo e, segundo o autor, inevitável, que é a vida em sociedade. E a pergunta que fica no ar é essa: nesse grande tabuleiro do poder, qual é o melhor papel a se desempenhar? O de mestre que joga para vencer? O de peão que é movido por forças que nem entende? Ou o da pessoa que se recusa a jogar, sabendo que, de acordo com o livro, isso é só mais uma maneira de perder?